Olá, é um prazer estar usando essa nova ferramenta de trabalho e poder chegar a mais pessoas que estarão trabalhando nas sessões eleitorais no dia 15 de novembro de 2020. Devido à pandemia da Covid-19, tendo que manter o distanciamento social, essa é uma ferramenta poderosa que vai nos ajudar a passar algumas observações para o dia da eleição. A votação começa às 7 horas da manhã, chegue às 6 horas. A Resolução 23.631 de 2020 do TSE diz em seu artigo 250, a votação começará às 7 horas da manhã e terminará às 17 horas, desde que não haja eleitores na fila de votação da sessão eleitoral, incluído pela Resolução número 23.631 de 2020. Vestimenta. Não é permitido aos fiscais ou delegados vestir-se ou usar camisetas, bonés ou qualquer outra vestimenta e ou material de campanha com o nome ou número dos candidatos, tampouco camisas que sejam padronizadas e identifiquem os candidatos ou coligação. Os fiscais somente poderão usar os crachás, que estará na sua pasta, constando o nome e a sigla do partido político ou a coligação a que sirvam. 2. Apresente-se ao coordenador de prédio. Para cada colégio eleitoral, haverá ao menos um coordenador de prédio do 40, que acompanharão a votação e estarão à disposição dos fiscais para lhes dar o suporte necessário. Por isso, quando chegar ao local de votação, procure se informar sobre quem são eles e se apresente. Em cada sessão, são permitidos 2 fiscais por coligação ou partido político, sendo um dentro e o outro fora da sala. Assim, você e o outro colega fiscal parceiro deverão se revezar, mantendo-se um dentro e o outro fora da sala, mas sempre próximos da sessão, verificando se está ocorrendo boca de urna ou outra ilegalidade. Quando chegar à sessão, apresente-se ao seu fiscal parceiro e definam quem irá acompanhar o início dos trabalhos dentro e fora da sala. 5. Verifique as listagens e a sessão. Verifique se a lista com o nome dos nossos candidatos está no recinto de votação e não contém marcas, se o nome da Fiscalize também se há outros materiais como santinhos, adesivos, etc. em toda a sala, principalmente na cabine de votação, assim como instruções ou qualquer escrito na lousa e a favor de candidatos ou que induz a números de partidos. Você deve repetir esse procedimento quantas vezes achar necessário. Mostre que você está atento e que, se preciso, tomará as medidas legais possíveis. Caso haja algum material ou algo na lousa, peça aos mesários que retire tudo que estiver na sala, que não seja material legal, e apaguem a lousa com as informações de candidatos. Você é um fiscal credenciado, com todo o direito de exercer a sua função. Acompanhe a emissão da zerésima. Pouco antes da abertura dos trabalhos de votação, é importante acompanhar a impressão inicial da fita que informa a inexistência de votos naquela urna. Esta operação é chamada de zerésima, exatamente porque todos os candidatos saem com votos zerados. Não saindo a zerésima, a urna deve ser obrigatoriamente substituída e o fato deve ser informado ao coordenador de prédio. Abertura dos trabalhos. Requisição de BU. A votação deve se iniciar às 7 horas com a presença do presidente da mesa e do secretário. Assim que abertos os trabalhos, lembre-se de preencher, assinar e entregar o documento Requisição de Boletim de Urna, que estará em sua pasta. Não esqueça de entregar uma via e guardar a outra com o protocolo recebido e assinado pelo presidente da sessão. Na hora da votação, alguns grupos de pessoas têm prioridade para votar. Os candidatos, os juízes eleitorais, seus auxiliares, os servidores da Justiça Eleitoral, os promotores eleitorais, os policiais militares em serviço, os eleitores maiores de 60 anos, os enfermos, os eleitores com deficiência ou com mobilidade reduzidas, os obesos, as mulheres grávidas, as lactantes, aqueles acompanhados de crianças de colo e pessoas com transtorno do espectro autista, bem como os acompanhantes desses últimos. É bom lembrar que o fiscal ele não tem prioridade para votar, mas nada custa a gente dar uma conversada com o presidente da sessão e pedir para que a gente vote logo no início, cedinho, tá bom? Por conta da pandemia da Covid-19, a rotina do início da votação sofreu mudanças, ficando estabelecido que, no período entre 7 horas e 10 horas da manhã, terão preferência para votar os eleitores com 60 anos ou mais, independentemente do momento de sua chegada à sessão eleitoral. Idosos com mais de 80 anos terão preferência sobre os demais eleitores, independentemente do momento de sua chegada à sessão eleitoral. Os principais lacres a serem observados
no dia da votação é o lacre da mídia de resultado, que você pode ver, está na lateral da urna, e o flash de votação, que está um pouco abaixo. Existe também um lacre no lateral da urna, mas é só um lacre mesmo. Do outro lado da urna não tem lacre. O lacre a ser observado é o lacre que fica na lateral, em que está próximo ao teclado, tá? É só um lacre. Lacre do terminal do mesário. Lá vão ter 3 lacres. Um lacre, como a gente pode ver aqui nesse slide, que é da tampa do terminal. O outro lacre a ser observado é o lacre da entrada do Smart Card, que é uma entrada que foi feita para, no futuro, ter uma entrada para um cartão de documento único. Então, existe uma entrada ali para entrar um cartão. Então, ela também recebe um lacre do Smart Card. O outro lacre do terminal é o lacre que fica na parte traseira do terminal, como a gente pode olhar nesse slide. Agora nós vamos falar sobre o auxílio no momento da votação. Os mesários e o presidente não podem auxiliar eleitores junto à urna. Não deixe isso acontecer. Chame a atenção do presidente da sessão. Caso este se recuse a tomar uma medida, convoque o coordenador do prédio. O eleitor portador de necessidades especiais, ainda que não tenha um requerido, antecipadamente ao juiz eleitoral, poderá contar com o auxílio de pessoa de sua confiança para exercer o direito de votar, inclusive com o acompanhante digitando os números na urna. Porém, a pessoa que ajudará o eleitor portador de necessidades especiais não poderá estar a serviço da Justiça Eleitoral, de partido político, candidato ou coligação. Utilização de equipamentos. Com o objetivo de garantir o sigilo do voto, o eleitor não poderá usar tablet, máquina fotográfica, telefone celular dentro da sala de votação de jeito nenhum, bem como não poderá proceder à votação usando equipamento de radiocomunicação ou outro de qualquer espécie que venha a comprometer o sigilo do voto. No caso de eleitores analfabetos e cegos, esses podem fazer uso de instrumento mecânico que o auxilie a exercer o direito do voto. A Justiça Eleitoral não é obrigada a fornecê-los. Acesso aos locais de votação. Só podem permanecer nos locais de votação os mesários, eleitores, fiscais e delegados das coligações e dos partidos. Candidatos a prefeito e a vereador podem visitar as escolas, mas não podem fazer campanha ou pedir votos. É abusiva também a passagem de candidato pelos locais de votação, acompanhados de muitas pessoas portando material de campanha. Documento de identificação. Verifique se o documento oficial de identificação com foto é título, carteira de identidade, identidade social, passaporte, carteira de motorista, certificado de reservista, carteira de categoria profissional, CTPS, está sendo apresentado e conferido pelos mesários. Certidão de nascimento ou casamento não vale como prova de identidade do eleitor no momento da votação. Observe. Caso o eleitor apresente o documento com foto, não precisa apresentar o título de eleitor para votar. Mas o eleitor não pode votar somente com a apresentação do título de eleitor. Exija o cumprimento dessa determinação. Ela é lei. Artigo 91A da Lei 9.504. Anulação ou suspensão do voto. No momento em que for autorizada a votação, o eleitor irá se deslocar até a cabina. A partir desse momento, até o eleitor terminar sua votação, o presidente da sessão não poderá manusear o terminal de sua mesa, especialmente para digitar o código 55555555555, que é o 5 11 vezes, pois esse é o código de anulação do voto. Votação biométrica. Resolução 23.611/2020. Artigo 1º-A. Em razão da excepcionalidade decorrente da pandemia da Covid-19, os procedimentos relacionados à biometria do eleitor, assim como as respectivas funcionalidades implementadas na urna eletrônica para a coleta e o reconhecimento de impressões digitais, não serão aplicadas às eleições ordinárias de 2020. TTE na eleição. Resolução 23.611/2020, artigo 14, parágrafo 3º. Com vistas à racionalização do uso de urnas eletrônicas, os tribunais regionais eleitorais poderão, complementarmente ao procedimento de agregação previsto no parágrafo 1º deste artigo, distribuir eleitores de uma sessão para outras no mesmo local de votação, por meio da transferência temporária de eleitores de ofício. Contingência de urna.
Na hipótese de falha na urna eletrônica, no início da votação, o presidente da mesa receptora de votos, à vista dos fiscais presentes, deverá desligar e religar a urna. Caso a votação já tenha iniciado, ela deverá reiniciar a urna, digitando o código de reinício de votação. É o 11 vezes. Modelo com chave. A contingência da urna, pessoal, nada mais é do que o procedimento de troca da urna. Obviamente, vai se tentar primeiro que a urna funcione, né? Vai se ligar ou desligar. Nesse modelo aqui, a gente vê um modelo de urna com chave, onde o presidente da sessão pode inserir a chave que está empendurada lá no cabinho de força. Ele vai colocar a chave, vai ligar e desligar a urna para ver se ela volta a funcionar normalmente. Modelo com botão. Nesse outro slide, ela tem um botão, né? Fica mais simples isso. É só apertar para ligar e desligar a urna, né? Para ver se ela volta a funcionar novamente. Contingência de urna. Persistindo a falha, o presidente da mesa receptora de votos solicitará a presença de equipe designada pelo juiz eleitoral. Você, fiscal, informará o coordenador de prédio sobre o problema para que ele acompanhe os procedimentos que serão realizados. Os técnicos farão vários testes para a urna voltar a funcionar. Persistindo a falha, é levado para a sessão uma nova urna que receberá a mídia de resultado e o flash de votação da urna que apresentou defeito. Mídia de resultado. Se a urna realmente precisar ser trocada, pessoal, o que vai acontecer? Na urna nova, que vai chegar à sessão eleitoral, os técnicos da Justiça Eleitoral vão trazer um envelope azul, né, onde vai estar condicionado o flash de carga. O que é o flash de carga? É um cartão de memória, onde vai ser inserida na nova urna para poder dar uma nova carga na urna, que ela vai receber os programas do TSE para que ela volte a funcionar. Esse envelope, gente, é um envelope inviolado, entendeu? Ele está todo lacrado, azulzinho. É do jeito que está aqui no slide, tá? O cartão, ele não vem solto, né? Ele obrigatoriamente vem neste envelope azul que a gente está podendo observar aqui no slide. A mídia de resultado, pessoal, como a gente pode olhar aqui nesse slide, que está com essa caneta vermelha, esse ano ela é lilás, né? Então, assim, eu coloquei aqui só para vocês terem a percepção do tamanho dela, né? Na verdade, a mídia de resultado nada mais é do que um pendrive, né, próprio da Justiça Eleitoral, para que, ao final da votação, o resultado da votação seja gravado lá, né? Então, no final da votação, o presidente da sessão vai gravar os dados, o resultado da votação lá na mídia de resultado e vai retirar da urna, né? Você está vendo nessa outra foto onde é que ele fica. Então, ele vai tirar a mídia de resultado com o resultado daquela urna e colocar no envelope que vai ser encaminhado para a Justiça Eleitoral. QR Code no boletim de urna. Nessa próxima imagem, nós estamos vendo o QR Code, né? A imagem do QR Code que vai estar no boletim de urna. Essa imagem contém os dados do resultado daquela sessão eleitoral. O boletim de urna, ele deve ter mais de um QR Code, né? Porque lá vai ter o resultado de toda a sessão eleitoral, então vai ter vários candidatos, né? Os candidatos a prefeito, a vereador. Então deve estar mais ou menos em número de 3 QR Codes. O que você vai fazer? Você, anteriormente, já vai ter baixado na sua loja de aplicativos, no seu celular, um aplicativo chamado Fiscal Eletrônico, como é essa imagem que a gente está vendo aqui da logomarca dele, do Fiscal Eletrônico. Esse Fiscal Eletrônico, você vai abrir ele e com sua câmera você vai escanear o QR Code que está no boletim de urna. Então, vai ser esse resultado do boletim de urna vai ser somado com outros resultados de outras sessões eleitorais. Na verdade, o que a gente vai estar fazendo é uma apuração paralela pelo aplicativo do Fiscal Eletrônico. Você vai baixar o aplicativo no seu celular, tanto na Google Play como na Apple Store. Você vai abrir o aplicativo e com a câmera do seu celular você vai mirar o QR Code para poder fazer a leitura do resultado daquela sessão eleitoral e você vai poder estar acompanhando o resultado da eleição de forma paralela no seu celular.
Outro aplicativo importante para que a gente baixe no celular é o e-Título. Como eu falei anteriormente, a TTE, que é a transferência temporária do eleitor de ofício, ela vai ocorrer da seguinte forma: o eleitor vai chegar para votar, vai olhar para a seção dele, vai até a seção dele. Quando chegar lá, não vai ter a urna, né? Vai ter 2 funcionários da Justiça Eleitoral indicando aonde é que ele vai votar, no mesmo local de votação. Não é uma transferência permanente, é temporária, mas ainda assim vai ocorrer. O eleitor vai chegar, não vai ter a urna na sessão, 2 funcionários vão indicar aonde é que ele vai votar e ele vai ter que se dirigir a essa nova sessão. É muito importante que baixe o e-Título, porque aí você antecipadamente vai saber aonde você vota, você vai poder auxiliar outras pessoas aonde elas votam, tá? Lá no e-Título tem a opção de fazer a busca por um local de votação daquele eleitor que está perdido lá no momento. Boletim de urna. Aqui nessa imagem desse slide é um boletim de urna, né, com um QR Code, né, que eu imprimi aqui só para vocês darem uma olhada como é que sai o boletim de urna. Aqui é um boletim de urna da eleição passada, né, do segundo turno. Nesse caso aqui, o boletim de urna, como esse boletim de urna de um segundo turno e tinham só 2 candidatos no segundo turno, ele tá só com um QR Code, mas preparem-se para que nessa eleição, né, como a gente só tem o primeiro turno, vão ter todos os candidatos a vereadores e prefeitos, então vai ter mais de um QR Code, tá? Mas o aplicativo a gente já testou ele em outra eleição, né? Ele funcionou super bem para a gente poder estar fazendo essa apuração paralela, tá? Na finalização dos trabalhos, existe a distribuição de senhas. Mais ou menos pelas 4h30 da tarde, antes do horário final da votação, que é às 17h, se ainda houver eleitores na fila para votar, deverão ser distribuídas senhas. O recolhimento de documentos está vedado nessas eleições. Atenção! A distribuição de senhas é uma obrigação dos mesários e não do fiscal. Finalizada a votação, a mesa receptora deverá expedir eletronicamente o boletim de urna, em 5 vias obrigatórias e até 15 vias adicionais, contendo o resultado da respectiva sessão eleitoral, no qual serão registrados a data da eleição, a identificação do município, da zona eleitoral, da sessão eleitoral e o horário de encerramento da votação. O fiscal deve assinar o boletim de urna, juntamente com o presidente e o primeiro secretário da mesa receptora. Confira o número de eleitores que compareceram para votar, comparando a lista de presença com os totais que apareceram no boletim de urna. Uma via do boletim de urna será colocada pelo presidente da sessão no local da sessão de votação. Outras serão entregues aos fiscais presentes e as demais serão enviadas juntamente com a mídia de resultado e outros documentos do ato eleitoral. A Junta Eleitoral exija a entrega de um boletim de urna assinado pela mesa receptora e por todos os fiscais presentes. Leve-o ao coordenador de prédio. O boletim de urna é a prova física do resultado apurado. A não expedição do boletim de urna imediatamente após o final da votação, ressalvados os casos de defeito da urna eletrônica, constitui crime previsto no Código Eleitoral. Finalização dos trabalhos. Caderno de votação. Quando forem encerrados os trabalhos de votação, será feita a contagem da quantidade de eleitores que compareceram à votação e assinaram o caderno de votação, devendo ainda, no espaço para assinatura daqueles que não compareceram, ser carimbado ou escrito informação sobre sua ausência, como não compareceu ou NC. Importante: não esqueça, caso não seja feita a devida identificação dos ausentes no caderno de votação e sem uma fiscalização eficiente, pessoas mal intencionadas podem votar no lugar daqueles que não compareceram. Seu trabalho é essencial durante todo o dia de votação. Casos de impugnação. 1. A sessão eleitoral está localizada fora de área designada. Artigo 135 do Código Eleitoral. 2. A mesa receptora não se constituiu legalmente. Artigo 165, inciso 2, combinado com 220, inciso 1 do Código Eleitoral. 3. A mesa receptora recusou a fiscalização do partido ou coligação. Artigo 131, combinado com 221 do inciso 2 do Código Eleitoral. 4. As condições da urna não garantem a sua inviolabilidade. Artigo 133, inciso 5 do Código Eleitoral. 5.
Ausência do material obrigatório na votação, artigo 133 do Código Eleitoral. 6. Eleitor, nome, título, seção, não consta na relação de votantes da seção, artigo 133 do Código Eleitoral. 7. Dúvidas quanto à identidade do eleitor, nome, título, seção, artigo 53 da Lei 9.504. 8. O eleitor, nome, título, seção, não apresentou qualquer documento que comprove estar apto a votar nesta sessão eleitoral. Artigo 147, parágrafo 1º do Código Eleitoral. 9. A cédula não corresponde ao modelo oficial. Artigo 175, inciso 1 do Código Eleitoral, em votação manual. 10. A cédula não foi devidamente rubricada pelo presidente e mesários. Artigo 146, inciso 5 do Código Eleitoral, em votação manual. 11. A cédula contém sinal que identifica o voto. Artigo 146, incisos 12 do Código Eleitoral, em votação manual. 12. Falta de critério na distribuição de senha ao final da eleição. Artigo 153, Código Eleitoral. 13. A eleição foi encerrada antes das 17 horas. Artigo 165, inciso 4, combinado com 220 do inciso 3 do Código Eleitoral. 14. Outros. Observação. Transcreva para a folha de impugnação anexa a ocorrência acima mencionada. As impugnações devem ser feitas em 2 vias. Na segunda via deverá ser colhido o protocolo de entrega. Estas segundas vias deverão ser entregues aos delegados do candidato, que as encaminharão à coordenação de fiscalização. Lembre-se, recusando-se a mesa a receber a impugnação, o fiscal deve preencher o termo de recusa de recebimento de impugnação, com a assinatura de 2 testemunhas. Este documento deverá ser entregue a qualquer um dos delegados da coligação, que o encaminhará à coordenação de fiscalização. Modelo para a impugnação de voto. Excelentíssimo senhor presidente da mesa receptora de voto da seção número da zona eleitoral da comarca, por seu representante legal junto à seção de votação da zona eleitoral abaixo assinado nos termos fixados da Lei 4.737/65, vem impugnar a votação de seção acima mencionada pelas razões a seguir expostas, ratificando assim o protesto verbal aduzido. Escreva os fatos e veja na relação dos casos de impugnação, aplique-os nas razões abaixo. Preencha com letra legível ou letra de forma. Diante do exposto, requerendo que seja dado a presente o prosseguimento legal. Pede deferimento. Timon, Maranhão, 15 de novembro de 2020. Assinatura do fiscal, delegado ao candidato. Nome legível do fiscal, delegado ao candidato. Modelo para termo de recusa de recebimento de impugnação. Termo de recusa. A impugnação em anexo deixou de ser recebida pela mesa receptora de votos da seção da zona eleitoral. Timon, Maranhão, 15 de novembro de 2020. Assinatura do fiscal, nome legível do fiscal, testemunhas. 1. Nome, endereço, RG, CPF. Assinatura da testemunha. 2. Nome, endereço, RG, CPF. Assinatura da testemunha. Fiscal eletrônico. Título. Se você pensa que a tecnologia pode resolver seus problemas de segurança, você não entende nem de tecnologia, nem de seus problemas. Bruce Sneer, palestrante na Kennedy School de Harvard.